expectativa para essa aula, né, Márcia? Opa, vamos lá, vamos tentar. É um título Tentar não, vamos assim, fazer. é um título assim sugestivo, né? Tropeços que acabam com relacionamentos. Na Difícil, verdade, difícil para nós que temos mais de 20 anos, né? Nunca temos tropeçado em algum momento. quase não sabemos que existem as tropeçadas, né? Pois é, Steve. Eu fiquei pensando, né? Quando veio a ideia desse tema pra gente, eu fiquei pensando assim, nossa, são muitas pedrinhas que a gente pode que a gente pode trupicar e cair, né? Tem umas pedronas também que de vez em quando as pessoas caem, mas as pedrinhas são mais perigosas. Tem até um provérbio árabe que fala assim: as pedras grandes a gente vê mais facilmente e desvia. A gente trupica e cai nas pequenas, Fantástico, né? fantástico. E eu vejo assim, eu que atendo casais, né, há algum tempo, eu vejo assim que é uma soma de muitas pedrinhas. E aí você vai caindo, vai ficando fragilizado, vai ficando com a pele fina de tanto tombo, de tanto corte, até que um dia você cai e arrebenta demais e você não consegue se levantar, Sim. E é interessante, Márcia, antes aqui, eu quero até comentar que a Márcia, além de minha amiga de muitos anos, né? Nós fazíamos há anos atrás a caminhada terapêutica, né, no É zoológico, muito legal. há 20 anos atrás, né? A E gente hoje, pegava a sua área da educação física na isso, época e a minha área da psicologia era nós dois fazíamos. juntos. Então, e hoje a Márcia, né? Além de nós termos mantido essa amizade, esse contato, né? Hoje ela também é a minha terapeuta, né? Oficialmente. Então, assim, para mim é uma honra dobrada tê-la aqui conosco, né? Nessa live hoje. Para mim é uma alegria também. E aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe, Steve? Vamos começar com a coisa que mais dá pedrinhas e que mais dá problema. Sim, É, Todos nós temos um sistema familiar de origem. E a certo. gente tem uma tendência de achar que o nosso sistema familiar é melhor, dá mais certo. Porque a gente está vivo. A gente nasceu nele, cresceu nele, chegou vivo. E geralmente as diferenças do meu sistema para o sistema do companheiro, da companheira, a gente quer que prevaleça as características do nosso sistema. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Há uns 3, 4 anos atrás, eu e o Alessandro, meu marido, para quem não sabe, a gente teve uma briga feia, daquelas assim, a gente está casada há 10 anos, e aí sabe quando vai juntando, vai juntando, vai juntando, e um dia explodiu. A gente já tinha tido uns atritos por isso, mas um dia explodiu uma briga feia por conta de horário. Porque no meu sistema familiar, não sei se meu pai está aí na live, se tiver um beijo, pai. Se eu atrasar 5 minutos, é um crime afiançável. Se eu atrasar mais de 10, 15 minutos, já é inafiançável. Então, existe uma rigidez, um rigor com horário muito grande. E eu percebo, com a minha percepção assim, de coisas mais sutis, ainda tem uma história que intensificou essa questão de horário, que quando eu tinha 9 anos houve, né, as minhas irmãs estavam no carro e apareceu, e os meus demoram demais na nossa família, nós temos uma memória de dor muito grande. Então, se demora demais, a gente pensa assim, morreu? O que aconteceu? Enfim, histórias dos sistemas, né, que nós temos. Na família do Alessandro, o Alessandro às vezes fala para a mãe dele assim: eu vou, mãe, vou aparecer aí domingo, mais ou menos tal hora. Aí ele não aparece, aí ele não liga. E ela segue a vida feliz da vida. Passa uma semana, ele vai lá
Às vezes ela fala, ah, você disse que vinha domingo passado, não apareceu, o que que foi? Às vezes ela pergunta tudo light, tudo lindo, tudo leve. Isso, pensa, uma semana. Não. Então, assim, só para ilustrar a discrepância em relação a essa questão. São E aí, o sistemas dia que a diferentes, gente né? teve sistemas diferentes, Sim. com valores, às vezes, assim, incompatíveis, Sim. né? Profunda flexibilidade, leveza, maleabilidade num sistema, profundo rigor, densidade, peso no outro sistema. Até que a gente teve uma briga muito feia um dia por conta dessa discrepância, e ele ultrapassou um horário aí, um dia de um curso, não sei o quê, e eu já entrei na noia de, meu Deus, será que ele morreu mesmo dessa vez? Eu já tinha atrasado, já tinha atrasado tantas vezes, eu falei, mas dessa também muito. E aí eu fiquei muito aflita, muito preocupada. Quando ele apareceu, e ele apareceu assim, atrasou por nada. Acabou a bateria do celular, todo mundo que estava com ele tinha meu número, ele podia ter pegado. Então, na minha cabeça, era falta de consideração, falta disso, falta daquilo. Tivemos uma briga horrorosa. E aí depois eu vou puxar um gancho para uma outra questão fundamental dos relacionamentos. Mas o que eu quero pontuar com essa história que eu estou compartilhando aqui é que só quando a gente foi conversar um tempo depois que a poeira baixou, que a raiva deu um sossego, né? É que. E aí depois eu vou puxar por que a raiva deu sossego. É que a gente enxergou essa coisa óbvia que eu tô contando para vocês. A total divergência na escala de um e de outro. No meio da conversa, assim, eu falei, na sua família isso é bonito, né? Isso não é problema nenhum. Ele falou assim, não, Márcia, não é bonito, só não é problema. Sim. Eu falei, pois é, na minha família isso é uma dor, Alessandra. Minha irmã morreu um dia, não apareceu porque morreu. Então, assim, aí eu escutei ele me escutou e a gente entendeu que a gente estava numa competiçãozinha. Tipo assim, ele me achando uma chata, eu achando ele um FDP que não tinha respeito, e não era nada disso. Não era nada disso. E aí, gente linda que está aí presente, quando a gente enxerga o outro, e a gente enxerga o outro, quanto mais a gente se enxerga, porque eu enxerguei o meu sistema e o dele, aí assim, integrou, houve uma compreensão, uma harmonização, e a gente nunca mais brigou por causa disso. E esse era um dos temas recorrentes de problema que a gente tinha, que graças a Deus a gente tem poucos, entendeu? Mas isso aí depende muito também, Márcia, da questão do autoconhecimento, né, de ambos, né? O trabalho do autoconhecimento. Porque se vocês também não tivessem, porque o Alessandro, para quem não conhece, o marido da Márcia, é um grande mestre também, é terapeuta, é a nossa referência das barras de Axis, entre outras técnicas. Então, também é uma pessoa que tem um nível de consciência muito elevado, né? Então, isso faz uma diferença tremenda. E é uma coisa que a gente, às vezes, também é um dos tropeços que eu vejo dentro do relacionamento, é justamente esse, né? A falta de autoconhecimento. Então, isso aí eu acho que chega um ponto que atrapalha um pouco, chega um ponto que não dá para evoluir mais dentro do relacionamento, né? Porque você não se enxerga. E aí você aponta o dedão para o outro. Porque, igual a gente estava conversando um dia, a gente conosco mesmo, nós somos limitados para nos enxergar. Se você parar para se olhar, você se vê do ombro para baixo. E para você se ver mais, você precisa do auxílio de um objeto, que é o espelho, ou do feedback do olhar do outro. Sim. Então, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente não enxerga nem a metade da unha do dedinho. Aí você só enxerga o outro, só enxerga o outro, só aponta o outro, só aponta o outro. Você não tem autonomia sobre o outro. Você quer mudar o outro, mude você. Porque você vai Sim. servir de referência, de inspiração para esse outro mudar, né? E Mas isso é um dos princípios nossos dentro do Theta Healing, é justamente esse, né? A gente para de apontar o dedo para qualquer pessoa e qualquer circunstância e olhamos para nós, né? O que isso está querendo nos mostrar e o que nós devemos trabalhar. E eu vou só completar essa questão do autoconhecimento dentro do relacionamento, que quanto menos autoconhecimento a gente tem e a gente trabalha
mais crítico a gente se torna. Né? Mais crítico a gente se torna. E automaticamente, nos tornando mais críticos, menos amantes nós nos tornamos. E aí tá fadado ao fracasso o relacionamento. Não, sem dúvida, até porque a crítica ela é parceira da disputa do poder. Quando você está criticando, você está sobrepondo seu ponto de vista sobre o outro. E isso a gente pode linkar com aquela frase bacana do Jung que fala que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o poder. Então, quando você se acha na condição de ficar julgando o outro, né, de ficar criticando o outro, você está se achando superior, você está se achando mais poderoso sobre o outro. E você não está emitindo a energia, a frequência de amor, amorosa. Você tá na antagonia do amor. Né? E isso vai te atrapalhar, com certeza. A tendência é entrar numa disputa e a disputa gera destruição, gera desgaste e gera desequilíbrio. Aliás, essa palavra, Steve, ela é uma outra palavra fundamental em relação a essa questão de manter um bom relacionamento. O que acontece? Se a gente for considerar as leis que regem os relacionamentos, no relacionamento conjugal, nós temos uma lei que rege o relacionamento, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Porque a questão da lei do pertencimento não tem, porque não tem consanguinidade. Uhum. A questão da lei da ordem não tem, porque o casal se forma quando o homem e a mulher, ou o homem, a mulher se encontram. Então se forma na mesma hora, não existe ninguém que vem primeiro. São dois iguais. Então nós não temos pertencimento e ordem em relacionamentos, nós temos o equilíbrio entre o dar e o receber. E tem muitos casais, porque o equilíbrio entre o dar e receber, sabe na matemática que tem o positivo, o negativo, você faz conta lá, -3 mais 5 é igual a mais 2, tananã. Então assim, tem uma equaçãozinha. Na verdade, falando bem, não é nemzinha, é uma equaçãozona, uma puta equação complexa do caramba. Porque essa lei é a lei mais complicada que tem. O pertencimento e a ordem, eles são factuais, eles são estruturais. Mas o equilíbrio, cara, é subjetivo. De dar e receber. Porque, às vezes, o que eu tô dando é muito para mim e é nada para o outro. Para outra pessoa. Às vezes, o que eu tô dando é nada para mim, mas é demais para o outro. Porque se a gente der demais, a gente humilha o outro, a gente desequilibra o dar e o receber também. Então o treco é, nossa, é muito sutil. Complexo. Sutil, complexo, tem que estar com filho. E outra coisa também, se você não tem autoconhecimento, se você não tem clareza razoável nem a respeito de você, você distorce o outro demais da conta. Se você não tem assim uma organização interna mínima, você não se escuta. O outro fala A, você entende W. É um horror. Sim, sim. Né? Não, inclusive, quando eu comentei no início a respeito da importância desse desenvolvimento pessoal, desse autoconhecimento, era justamente em relação a um dos princípios básicos, né? Para que a gente consiga ter um relacionamento fluido, um relacionamento harmonioso, que é a comunicação. Porém, para que se tenha uma comunicação em um nível mais profundo, como foi o caso da história que você contou, é inevitável que nós tenhamos um conhecimento mais profundo de nós mesmos, né? Sim, senão a gente não chega no ponto, né? Não, e a gente chega fica, nos buracos que são mais embaixo. Exatamente, como a gente diz, a gente fica discutindo na superficialidade. E discutir na superficialidade a gente vai sair, não vai chegar em lugar nenhum. Ou no máximo fica assim uma maquiagenzinha parecendo que tá bom, mas tipo bomba relógio, na próxima esquina pode explodir. É o que a gente chama dentro do Theta Healing de band-aid, né? Você coloca um band-aid em cima, mas a ferida tá lá, continua exposta. Ela só está tampada, né, temporariamente. Exatamente. Tem casais que estão pregados de band-aid até o dedinho do pé,
do Sim. último fio de cabelo. E tá com tanto band-aid que tá no ansiolítico, no antidepressivo, no calmante para dormir. É por isso que a relação, nesse caso aí, ela acaba se tornando muito frágil, né? Qualquer coisa desata, é isso? É, porque tá tudo E, remendado. e justamente quando a relação ela tem uma conexão mais profunda, que é esse outro caso que a gente estava citando, esses outros exemplos, quando ela tem uma relação mais profunda, a gente pode, às vezes, até tropeçar numa pedra um pouco maior. Mas como a conexão vai muito além disso aí, consegue se reestruturar, se resolver, né? É, Então, a profundidade da conexão ela é fundamental para o transcorrer. Até mesmo porque a gente sabe que um relacionamento onde existe evolução dos dois, que para mim, tá, opinião pessoal, o relacionamento amoroso, o relacionamento conjugal é o maior instrumento de desenvolvimento que nós temos nessa existência, tá? Porque nós não somos obrigados a ficar com a pessoa. Então, se nós ficamos é porque nós realmente estamos de alguma forma, consciente ou inconscientemente, enxergando essa oportunidade de evoluir, né? Então, é o grande instrumento que a gente tem. Então, a gente tem que entender que dentro do relacionamento a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter problemas. Até eu ouvi uma frase hoje, né? Que foi a seguinte, né? Os problemas me nutrem, né? Ou algo é, assim, né? Então, assim, é. os problemas acabam nutrindo, nos fortalecendo e nos dando mais sabedoria e mais aprendizado, desde que nós tenhamos, repito, o autoconhecimento suficiente para conseguir enxergar e lidar com essas situações, né? Uhum. Sabe uma outra frase bacana também, que é um jeito diferente aí de os problemas me nutrem, que é a frase do Geraldo Rufino, né? Que ele fala os problemas me trazem mais anticorpos, né? Mas um outro jeito que eu gosto de falar também é existem merdas que viram adubo. Mas existem merdas que são realmente um cocô que fica fedendo, juntando mosca, inviabilizando o trânsito num cômodo, que é um estorvo completo, né? Sim, Então, se a gente tiver a sabedoria de transformar nossas merdas em adubos, a gente vai fortalecer mais, porque o adubo faz frutificar, faz florescer, faz dar saúde, dar vigor para a plantinha do relacionamento, né? sim, Então, mas para a gente conseguir isso, é como você falou, tem que ter uma profundidade no relacionamento. E os relacionamentos, eles têm uma profundidade de acordo com a afinidade do casal. Porque existem casais, Steve, que às vezes a solução é a separação. sim, Quando não tem uma afinidade razoável, aonde se compartilha valores essenciais, né, valores afins, aí realmente fica sendo relacionamentos assim pouco satisfatórios, de sim, baixa qualidade, porque não é possível ter uma troca. É mais ou menos assim, são idiomas muito diferentes, então poucas coisas são compartilhadas. Imagina se eu falo chinês, você fala, sei lá, grego, e eu sei falar assim umas 4 frases em inglês e você sabe falar umas 3 frases em inglês. Nós temos 3 frases para compartilhar. O resto sim. a gente não encontra. O grego com o chinês não encontra, Não. entendeu? São esses valores essenciais. E é engraçado isso aí, Márcia, porque nós vemos aí no decorrer, né, profissional nosso, como a gente encontra, né, pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de viver algo mais profundo, né? Às vezes passaram por inúmeros relacionamentos e ainda não tiveram essa experiência, né? Não sabem o que é isso, né? E talvez, né? E Exatamente. talvez, se não se atentarem para isso, né? Pode ser até que passem por essa existência sem conhecer isso, né? Que é um desperdício, né? É um grande desperdício, porque uma das maneiras da gente manifestar a energia da vida, a força da vida, é através de um bom relacionamento conjugal. Então, uma pessoa que se furta de vivenciar essa experiência, ela tá assim, anulando uma das vias que corre a energia da vida dela. E é uma pena, né? É lamentável. Sim, Nós somos seres gregários, né, Steve? Nós só existimos porque o papai e a mamãe encontrou, trocou gameta. E isso está printado em cada um dos nossos trilhões de células. Então, a nossa condição mamífera de ser naturalmente nos coloca
predispostos a encontrar outra pessoa para ter um compartilhamento íntimo. Além de grupos sociais, familiares, profissionais e tudo mais, existe um outro nível de compartilhamento de vida num relacionamento, que é o relacionamento amoroso, porque é um relacionamento que promove uma intimidade que não existe em nenhum outro. É tão Sim, íntimo que um corpo entra dentro do outro. Olha o nível sim. de intimidade. Na verdade, dependendo do nível de intimidade, as almas se conectam, né? Vai muito além do corpo físico, Sim, né? É uma conexão sim. muito além. É É, nesse ponto que eu chego, né? Quando se há intimidade, quando há essa conexão muito além, é onde a gente realmente sente e prova o que é um relacionamento de verdade, né? exatamente. Quando existe aquela afinidade toda e aí o corpo se conecta e a alma também se conecta, tem uma profundidade grande aí. E aí, se é muito profundo, é muito complexo, dá muito trabalho, mas também dá muito retorno. É tudo muito, É tudo né? muito, justamente. E talvez, você falando isso aí, eu vejo que é uma coisa que a gente nota também, pessoas, mesmo que seja de uma forma inconsciente, às vezes o medo da pessoa sofrer, porque da mesma forma que é muito intenso o prazer, o lado negativo também vai ser muito intenso. Tem muitas pessoas se fogem disso aí, né? Talvez por medo do sofrimento que possa vir. Sim, inclusive eu me lembro que há muitos anos atrás eu escrevi um texto que falava sobre isso. E eu percebi, assim, eu e outros teóricos do comportamento percebemos que as pessoas estavam tendo um comportamento sintomático de ficar se conectando demais fisicamente, banalizando o sexo, a intimidade, mas na verdade a alma estava cada uma numa Via Láctea. Então, Sim, assim, não havia conexão de qualidade. Não é porque estava nu, estava entrando um corpo no outro que estava muito conectado, não. As pessoas, elas estavam banalizando a intimidade sexual e tudo mais por uma postura defensiva, para não se aprofundar por medo de medo. sofrer. Sim, fantástico. Fantástico. E é engraçado isso aí, se você entrar nessa questão, que como faz diferença, né? Até a questão sexual, que é muito importante dentro do relacionamento, como eu falo, é o termômetro, né? Para a gente ver como é que está o relacionamento, é só você ver como é que anda a questão sexual. A questão sexual sem admiração, sem intimidade, ela não gera conexão profunda, muito pelo contrário, ela gera um gasto de energia e vai levando a gente para um vazio, né? E é interessante, conforme a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento e essa maturidade, né? Eu falo maturidade na questão relacional, né? A gente vai dando muito mais valor em outros aspectos, né? E a gente vê a diferença disso aí quando a relação íntima, como eu falei, o próprio nome já diz, tem intimidade, tem admiração, tem encantamento, gera conexão para o resto da vida, né? Mesmo se É, não estando com a pessoa. mesmo estando a pessoa no nosso inconsciente, que é atemporal, tem lá os Tá, registros, né? exatamente. Como se diz na constelação, a pessoa tem um lugar especial no seu coração. Justamente. Ela é uma página do seu livro da sua vida, Sim, sim. E como, né? como essa conexão faz contribui, né, para esse processo, né? Sim, sim. E a gente falando dessas coisas, eu me lembrei do fator que eu queria puxar lá da primeira história, que é a questão do Uhum. equilíbrio, né? Que eu estava falando. Hum, E tem casais, Steve, que eles ficam equilibrando o negativo pelo hum. negativo. Casais que estão tão em dívida um com o outro que aí eles ficam medindo assim, um faz um mal, o outro devolve outro mal. E aí o outro devolve o mal e devolve o mal. Isso é uma relação sádica. É uma relação que uma hora alguém vai se cansar de bater ou de apanhar e vai embora, né? Porque o equilíbrio de qualidade no casal se dá quando você dá algo positivo seu para o outro e esse outro recebe com gratidão. E aí, por gratidão e por amor, ele te devolve outra coisa mais positiva. E aí vira uma corrente do bem, aonde eu dou algo de bom, aí eu recebo algo de bom, aí eu dou de novo, aí eu recebo de novo. E essa troca,
ela é infinita. E é essa troca, esse equilíbrio entre o dar e o receber que ele é muito permeado pela subjetividade. E a gente precisa estar razoavelmente saudável e ter clareza mental para você perceber quando o outro está te dando algo. Para você perceber o significado, o peso desse algo que o outro está te dando. E para você fazer devoluções alinhadas. Porque não é o outro te dar um beijo de bom dia, você chegar na hora do almoço com um laço enorme em cima de um carro, uma passagem para Paris. Porque ele te deu um Sim. beijo de bom desse treco, não tá encaixando, entendeu? Tem que estar, é o que você falou, né? O equilíbrio, né? É. E aí, às vezes, para aquele que deu só um beijinho de bom dia e ganhou o carro com a passagem para Paris, ele se sente humilhado na alma dele. Sim. E aí a tendência é que esse que recebe discrepantemente mais, que ele vai embora, porque no fundo da alminha dele, ele se sente um devedor. Ninguém gosta de dever. Aham. O devedor, ele é um humilhado, é como se ele fosse um menos. E aí, às vezes, eu já vi muita dinâmica assim em casal. Muita dinâmica. Um dos cônjuges dá demais para o outro. E muitas vezes ele dá para o outro porque ele é muito carente, porque ele está querendo receber muito, mas aí ele Sim. faz de um jeito desequilibrado. Tipo E assim, eu vou acaba dar demais. desequilibrando. Ele fala, tipo, é como se fosse uma estratégia inconsciente maluca, tipo assim, eu Sim. vou dar demais, porque eu vou receber demais. Só que o outro choca a cabeça, assusta e sai correndo, sai tiro pela culatra. Mas veja o tanto que é importante isso aí, Márcia, e o tanto que isso aí vai em encontro, mais uma vez, com a questão que a gente estava falando do autoconhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento de tudo isso aí para, primeiro, ter o conhecimento de todas essas situações, né? De todas essas questões. E segundo, ter a habilidade, a percepção para conseguir enxergar tudo isso aí dentro do relacionamento, né? Eu acho que é um exercício diário, né, que a gente tem que ter. Eu tenho, inclusive, eu tenho um curso que eu desenvolvi, né, curso de relacionamento, onde eu criei, né, que eu sou, muita gente sabe, sou apaixonado em aviação, e eu criei o checklist do relacionamento. Então, são coisas que a gente tem que fazer diariamente, como o checklist, para quem não sabe, são procedimentos de checagem do avião, que o piloto faz em toda a decolagem, ele tem que fazer checagem item por item, né? E às vezes a gente peca nisso aí, né? A gente deixa passar, nós nos deixamos, né, cair nas armadilhas dos compromissos do dia, né, da vida rotineira, da robotização que a gente tem, e a gente acaba levando isso para casa. Eu acho que isso também isso é uma pedrona, né? Nem uma pedrinha, uma pedrona que a gente leva, né? E a gente carrega isso aí para dentro de casa, acaba robotizando a vida com o companheiro ou com a companheira, acaba robotizando a própria vida íntima do casal, e quando a gente vê, a gente está num labirinto difícil de sair, né? E hoje em dia com a tecnologia, a gente está com mais facilidade ainda para ficar desse jeito, robotizado, né? Sim, sim. Porque você fica conectado lá com o mundo externo e desconectado com o que importa. Você fica Exatamente. desconectado com o que é, como diz o Bert Hellinger, o essencial é simples. E aí você se desconecta do simples, que é essencial. Sensacional. Sensacional. Então a gente vê... Oi, A Chibi. gente... Não, Tudo olha, bem? Hã? Tudo bem? deu um sinal de bateria aqui nesse gato. Você Ah, consegue me ouvir sem fone? consigo. Você tá conseguindo me ouvir assim? Sim, Eu pus perfeito. no carregador aqui porque deu um Tá. sinalzinho. Então, eu vejo que esse é um grande problema. A gente às vezes não sabe, e é interessante porque, mesmo em profissão anterior, eu sempre orientava, né, meus professores, sempre fui uma pessoa que dei curso, né, orientava sempre os professores a isso, né, a não levar os problemas pessoais para dentro da sala, né? E isso vale e muito, né, para a questão dos casais, a questão relacional, né? Os problemas que a gente pelo menos nos momentos mais íntimos, nos momentos de qualidade, né, entre o casal, a gente
deixar essas coisas do lado de fora, né? Isso é importantíssimo. Quando a gente dá conta, é ótimo a gente fazer, mas um relacionamento de qualidade, ele tem a capacidade de acolher a dor do outro, né? Então, quando a gente dá conta de fazer essa separação, é maravilhoso. E quando a gente não dá conta, a gente tem um colo para contar, né? Sim, Então, é bacana também a gente compartilhar esses problemas, porque quando a gente tem essa humildade de contar para o outro um problema, de contar para o outro uma dor, você está dizendo para o outro o seguinte: você tem valor para mim, eu confio na sua ajuda, na sua capacidade de me apoiar. Né? Isso sim, aí está dentro também do equilíbrio das trocas entre o dar e o receber, que é uma coisa que eu vejo, Steve, que as mulheres reclamam demais. Há muito tempo atrás, eu não sei se você chegou a conhecer, um psicanalista escreveu um livro, um livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de sim, Vênus. sim, E aí ele descrevia nesse livro que os homens têm aquela história da caverna, que os homens têm um sim. problema e entra na caverna, fica caladão, tananana. E os homens geralmente fazem isso por amor, tipo assim, eu não vou levar problema para ela, eu tenho que dar conta de resolver sozinho. Só que você tem que medir isso. Não é que eu tô falando que todo problema você tem que correr contra parceiro, não. Você tem que medir isso, porque se você não levar demais da conta, você está passando uma mensagem para o parceiro que é o seguinte: eu não confio em você para me ajudar, eu sou muito melhor que você. Aí eu tava. E Travou. travou, agora voltou. Voltou Voltou. aí para você? Voltou. Pois é, então, Steve, essa questão aí dos problemas e tudo mais, é bacana a gente separar sim, mas é bacana a gente estar conectado com o outro, porque os problemas também entram no equilíbrio das trocas. Sim, mas o que eu coloquei, isso aí faz parte realmente de uma questão fundamental no relacionamento que se chama confiança. Relacionamento onde não existe confiança, não existe relacionamento. O que eu quis colocar foi um pouquinho, não é a falta de, não é não compartilhar, né? E da mesma forma não deixar de precisar, né? Ou não mostrar vulnerabilidade ou qualquer outra coisa com o parceiro. E sim, não deixar que isso contamine ou contagie o momento íntimo entre o casal, Entendi. Parece que que você está. atrapalhe. A impressão que eu tenho é que você está dizendo mais ou menos o seguinte: me corrija aí se eu não tiver Tá? entendido. É, não deixar que o problema fique maior na sua frente do que o seu parceiro que está na sua frente. Então, assim, Exatamente, mais ou menos conecta com o seu isso. parceiro. Isso. Ou pelo menos você não deixar aquilo abalar um momento que vocês poderiam ter de lazer ou de qualquer outra coisa, né? Ou então, Deixar com que pelo menos, aquilo apague a momentos luz. importantes, né? Sim, sim. Até Sim, porque, Steve, não é quando a a questão gente de não fica. compartilhar, muito pelo contrário, tá? Eu até sou assim, super a favor do compartilhamento. Duas coisas que eu acho não, que eu tenho certeza hoje que tem que estar incluído em qualquer relacionamento e não só relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento. É a confiança e a verdade. Se não tiver a verdade dentro do relacionamento e a confiança, infelizmente, a coisa não anda da A melhor forma. qualidade baixa, né? Se não tiver isso aí, vai ser um É, relacionamento mais superficial, mais de baixa qualidade. exatamente. Não é daqueles massa, assim, que contribui muito para a Que, nossa evolução. que pouquíssimas pessoas conhecem, né? É, Infelizmente. Talvez por isso, pela falta de verdade e pela falta de confiança. Falta de verdade, quando eu digo, é justamente de não. A pessoa, às vezes, não é nem maldade, mas às vezes a pessoa nem sabe quem ela realmente é. Ela criou uma carapaça, uma máscara tão grande no decorrer da vida, que chega um ponto que nem ela sabe quem ela mesma é, até ela mesma acredita no que ela construiu, né? Então, como é que ela vai querer, como é que a outra pessoa vai conhecê-la e ela vai querer conhecer outra pessoa? Eu acho assim, muito difícil. isso que você está falando é tão sério, Chico, porque é o seguinte:
Se você está faltando com a verdade com você mesmo, você está desconectado de você. E se você não consegue se conectar com você, você não consegue conectar com o outro. Como disse muito bem o Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Exatamente. Eu acho que é daí que parte tudo. Tem até um ditado muito comum, né? Quem rouba R$ 1 rouba 1 milhão, né? Quem mente para si mesmo, mente para qualquer um. Né? Exatamente, mente para geral. E um relacionamento um relacionamento onde ele não tem a verdade como carro-chefe, né? Como condutor, infelizmente, a qualquer momento ele está fadado ao fracasso. Né? Já começa já caminhando para isso. Exatamente, Steve. Olha, e relacionamento é um negócio interessante porque ele, ao mesmo tempo, ele é complexo, mas pode também ser simples. Quando Sim. tem muita afinidade e quando são pessoas saudáveis, porque tem gente assim que naturalmente, intuitivamente é muito sábio, é muito saudável, Sim. né? E quando não é um caso desse, que é raro, topar dois, resolvidão, equilibrado, saudável, olha, informação, curso, terapia, ajuda demais, gente. Ajuda demais. Sim. Teve uma hora que você comentou aí a questão da comunicação, né? Sim. A comunicação ela é tipo pasta base de uma pomada. Você bota lá algumas essências, umas gotinhas numa pasta base inteira, né? Então, assim, a comunicação é essa pasta base, porque você interage com o outro via comunicação, verbal ou não verbal. Sim. E um dos problemas que tem quando as pessoas não estão razoavelmente bem resolvidas, bem alinhadas, autoconhecedoras de si mesmo, é pau na comunicação. Que acontece o que a gente chama de ruído na comunicação entre o emissor e o receptor, tem um ruído aí, né? Que é a falta de autoconhecimento, umas projeções malucas, outras paranoias, não sei das quantas, e por aí vai. E é tão interessante que tem um livro pequenininho, bacana, que chama As 5 Linguagens do Amor. Você já ouviu Sim, falar? conheço. Inclusive, eu já o li e eu estou lendo agora As 5 Linguagens do Perdão, que é um outro livro do mesmo autor. Ah, que Adorei. legal. Que legal. Como é que é esse As 5 Linguagens do Perdão? Esse eu não conheço. Eu vou entrar nele agora. Ah, Eu tô terminando um outro livro e vou entrar nele agora, mas ele já está lá na fila. interessante, interessante. Eu imagino que tem alguma proximidade aí, porque é aquela história, né? E aí você, às vezes, está comunicando para o outro através de um presente, ou através de uma prestação de serviço, Sim, ou um tempo de através da qualidade. doação do seu tempo de qualidade, ou através da verbalização mesmo, do Sim, elogio, né? Que são essas linguagens do amor, e o outro não está escutando, não está percebendo, porque são idiomas diferentes, mais uma vez, né? Então é importante a gente conhecer os principais idiomas que existem na troca do casal, para a comunicação acontecer, porque senão não vai acontecer, vai ter ruído, né? sim, é fundamental, né? Comunicação é base, porém a gente tem que ter esse entendimento e principalmente o feeling, né? Para perceber justamente qual que é a linguagem dominante, né? É, E esse feeling, de novo, cai no autoconhecimento. Então, gente, que está aqui batendo esse papo com a gente, assim, é inquestionável que o autoconhecimento traz felicidade conjugal. Sim, Aliás, o sim. autoconhecimento traz felicidade Traz felicidade geral. da forma geral. É como a gente falou, né? E é interessante, né? Que a gente foi interessante que a gente até compartilhou isso aí, né? Eu acho que o ano passado, aquela pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard, a pesquisa mais longa feita a respeito de felicidade, o tema felicidade, né? E onde chegou que o principal fator que leva à felicidade é a qualidade dos relacionamentos, né? Sim, a pesquisa Então, teve. Essa 76 pesquisa anos. é 70 e tantos 76 anos, né? anos. Teve algumas Foi a amostras, mais longa. algumas amostras da pesquisa até morreram no meio da Já pesquisa passaram e para o outro tal. lado, sim, sim.
E assim, Mas aí, 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 depois de aí- 70 anos de pesquisa, a pesquisa era assim sobre felicidade. E eles sim, chegaram nessa conclusão que o que mais impacta na nossa felicidade é a qualidade dos qualidade dos relacionamentos. relacionamentos, isso. E a qualidade dos relacionamentos, ela está ligada diretamente na qualidade da nossa comunicação. Uhum, sem dúvida, que a qualidade da comunicação está ligada diretamente ao nosso autoconhecimento. Exatamente. Tá vendo como é que nós rodamos, rodamos e chegamos lá no mesmo ponto? Chegamos no autoconhecimento, porque, Steve, olha só, se você não se conhece, não se entende, você vai se dizer para o outro, você vai falar de você para o outro, você tem que saber Sim, qual que você é, para saber o que você vai falar sim, para o outro, né? Então, assim, realmente o autoconhecimento é a base. E isso é uma coisa que está disponível para nós. Nós temos mil maneiras de desenvolver o nosso autoconhecimento. Não é só terapia. Terapia é um recurso muito importante para o autoconhecimento, mas nós temos yoga, temos meditação, temos bons filmes, bons livros, bons papos com sim, amigos, caminhadas terapêuticas e tudo mais, né? sim, Tudo isso contribui para esse autoconhecimento que contribui para a felicidade geral, inclusive conjugal. sim, é interessante. E eu li uma coisa que eu achei até tão interessante esses dias, né? Que nós somos o reflexo das pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso é fato. A gente é influenciado consciente e inconscientemente, né? E aí falava o seguinte: se você está andando com 5 idiotas, você será o sexto. Se você está andando com cinco milionários, você será o sexto. Se você está andando com 5 pessoas bem resolvidas, você será a sexta. Então, é bom a gente observar isso aí. E nos aproximar, conviver com pessoas, né? Melhores, né? Que possam nos conduzir consciente ou inconscientemente para uma evolução, não custa nada, né? Isso é que é Exatamente. interessante. Não custa nada, porque as pessoas, às vezes, a maior objeção que a gente vê quando a gente fala em autoconhecimento, a primeira coisa, eu não tenho dinheiro para pagar terapia, eu não tenho dinheiro para fazer o curso, eu não tenho dinheiro para isso. Não tem problema, tem um monte de recurso gratuito que você não vai gastar nada, né? Às vezes o ambiente que você Exatamente. vai, mudar o ambiente que você vai, mudar um ato que você faz, né? Já transforma a sua vida. Exatamente. E sabe o que eu me lembrei agora, Steve, de uma história que aconteceu o seguinte. É, tinha um casal e aí uma das pessoas do casal vivenciou na adolescência uma separação muito traumática dos pais. E foi uma separação aonde o pai se envolveu com uma outra mulher e a mãe descobriu, enfim. E assim, foi uma separação com desgaste, inclusive com briga, com polícia, uma coisa bastante desgastante. E aí, anos e anos e anos depois, esse cara se casou e passou pouco tempo de casado, ele se envolveu com outra mulher. E aí, e o casamento acabou também. E aí ele foi entender que, na verdade, ele estava fazendo aquilo porque estava emaranhado com a história dos pais. Porque a mãe atacou tanto aquele pai que traiu, que foi um vagabundo e etc e tal, e acabou com a família, ppp, papapá, que no coração daquele filho ele disse assim: não, meu pai não é essa coisa horrorosa toda. Quer ver? Eu sou legal e eu vou fazer igual. Por amor ao pai, ele se Caramba. igualou ao pai, repetiu aquele padrão sem ter consciência. E aí essa pessoa que eu conheço, né, que eu tive a alegria de participar do processo, essa pessoa, quando entendeu, por vários sinais que foram falados, quando entendeu a história que foi vivenciada, que ele repetiu esse padrão, ele falou assim: nossa, se eu tivesse feito terapia antes, eu estava casado. Eu não precisava ter perdido um casamento para a duras penas descobrir isso que eu estou descobrindo agora. Mas então, assim, de novo a gente está falando aqui do autoconhecimento, mas a gente está falando aqui que a importância, a gente está falando dos tropeços que acabam com o relacionamento, a importância
da gente estar bem resolvido com os nossos pais. Porque a primeira referência que eu tenho de casal é o meu pai e a minha mãe, independente de como é que foi a relação deles, se eles nem casaram, independente disso. Isso vem no pacote Office de quando você é Uhum. fecundado, existe. As informações estão aí, no mínimo no seu inconsciente, que é no mínimo 96% do seu psiquismo. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu sou adotivo, não conheço meus pais, tem nada a ver. Só lamento, tem tudo a ver, sim. Você somou, claro, os conteúdos dos seus pais adotivos, mas você trouxe e incorporado na base os conteúdos dos seus pais biológicos também. Porque não é só a nossa consciência que conta. Aliás, na verdade, ela conta muito pouco. Em torno de 3, 4%. O resto é inconsciente. E dentro dessa porção inconsciente que nos molda, existe a parte que é do inconsciente individual, que o Freud falou muito bem, e existe a parte que é do inconsciente familiar, que o Bert Hellinger falou muito bem, e ainda existe o inconsciente coletivo, que o Jung falou muito bem. Então, só o inconsciente se subdividiu em três aí. Então, quando você está se relacionando com uma outra pessoa, é você, mais toda essa gama de conteúdos, né? E se a gente não tiver uma clareza e um alinhamento razoável sobre isso, a gente vai emaranhar, vai repetir histórias, vai viver problemas e dores que dava para ser evitado. Na verdade, é isso. Eu acho que o mais importante, o mais libertador, né, é quando nós descobrimos realmente que o que comanda, né, a nossa vida é o nosso inconsciente, né, não é o nosso consciente, né? Se a gente vai pela esquerda e não vai pela direita, é porque o nosso subconsciente levou a gente para lá, né? A gente acha que a gente é consciente, tem consciência e domínio da nossa vida, mas o que leva a gente para determinado caminho, né, é justamente o nosso inconsciente, né? Eu digo assim, Steve, que nós temos que ser amigo de nós. Eu tenho que ser meu Uhum. grande amigo e eu tenho que integrar essas diferentes partes aí para elas se harmonizarem, né? Para que tenha uma compatibilidade, para que tenha é, uma coerência maior e uma saúde maior, o meu comportamento e as coisas que eu faço. Não é, gente, que a gente vai fazer terapia, vai se autoconhecer, vai ficar perfeitão, não. Mas a gente, os problemas diminuem em frequência, intensidade e durabilidade. Com Quando você tem certeza. problema, mais rapidamente você identifica ali os pontos nevrálgicos e toma as providências para solucionar esses pontos, né? E passa por eles de uma forma muito melhor, né? Sim, De uma forma sim, muito melhor. A gente reage de uma forma muito melhor, porque o entendimento nos traz isso aí, né? exatamente, sem Isso dúvida. é fundamental. É como eu falo dentro do Theta Healing, que a técnica, na verdade, ela nos traz primeiro uma nova perspectiva da vida. A gente consegue enxergar a vida de uma forma diferente, né? A gente consegue olhar para os problemas buscando o aprendizado, enxergando o aprendizado daquilo ali. Então, primeiro nos traz uma nova perspectiva e, consequentemente, nos traz uma nova vida, né? Porque a gente vai reagir melhor às situações e automaticamente vai viver melhor. Vivendo melhor, a gente vai estar vibrando numa frequência mais elevada e automaticamente atraindo, né, situações, pessoas e coisas também mais elevadas, né? Sem dúvida. E aí, gente, dentro daquele raciocínio do checklist que o Steve falou, uma coisa bacana para a gente fazer um checklist rapidão assim, em relação à nossa postura no relacionamento, é ver como é que nós estamos com os nossos pais, é ver como é que nós estamos com os relacionamentos anteriores que nós tivemos e como é que nós estamos com nós mesmos. Se nós razoavelmente nos conectamos conosco, temos consciência da nossa verdade, temos um alinhamento assim entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, né? Isso aí dá para qualquer um perceber se ele tem muita incoerência, pouca incoerência, tá, e ver como é que ele está. A gente olhando para essas três esferas, nós mesmos, o indivíduo,
os nossos pais, que é o núcleo principal da questão do sistema familiar, e olhando para os relacionamentos anteriores que nós temos, a gente já encontra muita informação do que está funcionando, do que está merecendo um ajuste, e aí a gente começa por aí. Eu não sei como é que foi o checklist que você estabeleceu no curso, sabe, o Steve? Uhum, Talvez ele seja detalhado, né? Lá no miudinho. Eu uhum. estou falando aqui de uma perspectiva mais panorâmica, mais geral, Sim, mais e aí ampla. você vai detalhar, você vai Aham, afunilar nisso aí. Né? Porque maravilha. outra coisa que eu vejo também, Chico, que dá muito pau nos relacionamentos das pessoas, é porque elas estão emaranhadas com relacionamentos anteriores delas ou do outro, Com certeza. né? E a postura principal em relação aos relacionamentos anteriores é a postura da concordância de tudo como foi e da gratidão e da autorresponsabilidade. Deixa eu só Então, responder você aqui, ô, Márcia, deixa eu só responder a Larissa aqui, que é colega nossa, Teta Healer também. Ela perguntou aqui, quando mesmo nos olhando e tentando melhorar, ainda podemos atrair o mesmo tipo de homem para nos relacionar? Larissa, você como Teta Healer, você jamais devia usar a palavra tentando, então já começa aí. Toda vez que você tentar, você não vai melhorar, tá? Então, primeira coisa, tira essa palavra. E depois que você melhorar, não tentar, aí você vai atrair pessoas de acordo com os programas e padrões que você tiver. Então, se você tiver eliminado os padrões que atraíam um determinado tipo de homem, você vai atrair outro tipo, né? Mas aí tem que se resolver. é. Agora, se está atraindo ainda o mesmo tipo de homem, é porque não chegou no núcleo da questão. É Às o que a vezes o gente chama de buraco está um raiz, né? pouquinho mais embaixo. É o que a gente chama de Às vezes o raiz, buraco está um exatamente. pouquinho. Às vezes o buraco está um pouquinho mais embaixo. Eu brinco que a gente é meio tipo cebola, né? Tem camadas. Então Larissa, você deve ter trabalhado várias camadas e isso tem valor, mas ainda não chegou no miolinho da cebola. Não desiste, não. Continua que você chega. Mas você vê o tanto que é interessante, Márcia, a perspectiva de estar atraindo o mesmo tipo de pessoa já é um indicativo que ainda não chegou na raiz, que ainda não trabalhou tudo que tinha que trabalhar. Então, isso é importantíssimo. Então, na verdade, esse problema, né, que ela está passando, na verdade, está sendo um indicativo, né, de que ainda tem algo a ser trabalhado. Então, isso é importantíssimo. Ainda bem que está acontecendo isso. Ela tá até comentou aqui, né, Larissa? Nossa, mas tá muito difícil chegar nessa raiz. Tem umas raízes que são mais profundas mesmo, Larissa. Tem. Eu estava escutando uma história do Décio esses dias, o Décio do IDESB, né, que dá curso de constelação, que eu sou muito fã dele. Ele estava comentando que ele foi tratar uma mulher que tinha depressão há anos. E por conta dessa depressão, ela não se relacionava, né? Então, assim, eu estava comentando que relacionamento é uma das formas de vida. Relacionamento, sentir alegria, ter saúde física e ter realização profissional são as 4 bases aí aonde você está se movendo conectado à vida. E ela não se relacionava e não sentia alegria. Então, duas bases aí já estava quebrada e ela capengando em cima de 2 pezinhos na vida lá, né? Profissionalmente ela estava bem e a saúde orgânica ainda estava ok. Mas, enfim, na constelação foi mostrado, né, que ela tinha uma conexão com a morte muito grande. E aí isso foi identificado como sendo porque a avó dela morreu no parto da mãe dela. E a bisavó dela morreu no parto da avó dela. Então, ela tinha uma conexão inconsciente por amor àquela avó e àquela bisavó de não merecer estar na vida. E uma das maneiras de se boicotar, de não usufruir a vida, era estar deprimida e não ter relacionamento amoroso com ninguém. E aí, quando foi identificado isso, né, que
ela estava de uma maneira deslocada, dizendo para essa avó e essa bisavó: minhas queridas vozinhas, a maneira de eu dizer que eu amo vocês é morrendo, é abrindo mão da vida. Quando isso foi identificado e ela pôde olhar para isso e pôde fazer um movimento de exatamente porque vocês não, exatamente porque vocês tiveram que perder a vida para eu chegar na vida, eu vou fazer valer a pena. Eu vou viver por vocês, ao invés de morrer por vocês. Então, ela fez um movimento interno, subjetivo, e quando ela chegou nesse lugar, e aí eu sei que uma semana depois ela já não estava tomando medicação de uma vida que ela tomava. E a vida Fantástico. prosseguiu, né? Fantástico. Márcia, tá dando tempo nosso aqui, nós vamos ter, infelizmente, que encerrar. E eu Gente, já vou tem fazer. uma hora que nós estamos batendo Não, e eu já vou papo. fazer um convite para você, porque eu tenho certeza que todo mundo quer aí uma sequência desse assunto, que eu acho que tem muita coisa ainda para gente compartilhar aqui, tá? Foi realmente o que eu tinha falado no início, se confirmou. Foi uma verdadeira aula que a gente teve aqui hoje. Como a Vânia mesmo falou aí, a grande professora e eu falo uma grande mestra que nós temos. Então, se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas aí que acompanharam a gente, e as pessoas também que vão assistir, porque eu vou deixar gravada lá, né, no Instagram. O Steve é muito generoso, gente, e a admiração é mútua, muito bacana, uma amizade muito longa, né? Muito bacana. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: faça valer a pena estar na vida, honrando a energia de vida também por essa via do bom relacionamento. E para você fazer valer a pena essa vida, por essa via do relacionamento, às vezes você tem que pagar alguns preços. Se disponibilize para pagar esses preços, porque são investimentos que retornam de uma maneira multiplicada, né? Quem passa por essa estrada e chega nesse relacionamento de qualidade sabe o que significa esse retorno multiplicado, né? Como o Steve falou, é uma das maiores vias de evolução. E a gente está nessa vida para evoluir, né? Então, não Sim. vamos nos furtar de vivenciar essa evolução através dos relacionamentos. E tem muita coisa para a gente falar mesmo, viu, Steve? A gente nem Vamos. chegou no casal em si e na sexualidade. Aí a gente Nós temos já bate-papo. marcamos a outra, estamos pronto aí. A hora que você se disponibilizar, que sua agenda eu sei que é muito corrida, nós estamos à disposição, tá bom? Gratidão, Márcia, gratidão a todas as pessoas, tá? Que estiveram conosco aí e até a próxima. Até a próxima. Gratidão, gente. Tudo de bom para todos. Beijo, Steve. Beijo, tchau, tchau. Tchau.